Olá! Que a graça e a paz de Jesus esteja com você neste momento de despertar com Deus. Vamos ao estudo em nossa jornada bíblica hoje, capítulo 13 de 2 Samuel, com o tema As consequências do pecado de Davi. Estamos passando pelo segundo livro de Samuel, onde traz relatos detalhados, profundos, sobre a vida deste grande servo de Deus. Agora, vamos ainda continuar nesta triste história chamada pecado, que quase arruinou a vida do homem segundo o coração de Deus. Ontem vimos sobre a repreensão e o perdão. Agora vamos ver sobre as consequências do pecado de Davi. Como já vimos, ele alcançou o perdão, mas as consequências, elas ficam. Você já sentiu? Você já parou para pensar que todo sofrimento e dor que sentimos está relacionada ao pecado? Desde que o pecado entrou em nosso mundo, as consequências foram desastrosas, e se não fosse a misericórdia de Deus, estaríamos todos perdidos eternamente. No capítulo de hoje vamos perceber que o pecado de Davi trouxe consequências terríveis a ele e sua família, embora já perdoado por Deus. Como se diz, Deus perdoa, mas não nos isenta das consequências. Aquela lei, a lei natural, tudo que plantamos, colhemos. Samuel 13 narra uma das histórias mais trágicas da vida de Davi, envolvendo sua família e as consequências devastadoras da desobediência e do pecado. Este capítulo detalha a história de Amnon, o filho de Davi, um dos filhos, que se apaixonou por sua meia-irmã Tamar e, em um ato de traição, a abusou. A narrativa destaca a complexidade das relações familiares e os efeitos do pecado. A reação de Absalão, irmão de Tamar, o seu desejo de vingança, também são centrais nesta história, refletindo as consequências da desunião familiar. Neste estudo, vamos explorar os principais aspectos da narrativa em 2 Samuel 13, o significado espiritual e como se relaciona com a vida de adoração e a identidade do povo de Deus. Prepare-se para uma reflexão profunda sobre a importância da integridade e da justiça nas relações familiares. Essa é a nossa introdução, nosso epílogo. Aproveite e deixe o seu like, compartilhe e, se ainda não é inscrito, inscreva-se neste canal da Jornada Bíblica. Vamos agora à análise e comentários dos textos deste capítulo 13. Os eventos que seguem a história de Davi e Batseba são descritos como punições aos pecados de Davi, as consequências. O verso 2 destaca que Amnon estava a ponto de adoecer. Podemos dizer que ele estava dominado por paixão. Esta narrativa está incluída nas Escrituras Sagradas com o propósito de demonstrar as consequências trágicas que podem sobrevir ao lar de um homem de Deus que se desviou do caminho reto e cedeu ao tentador. Os defeitos dos filhos de Davi eram, em parte, atribuíveis às próprias falhas do pai.
Olha que solene advertência para nós. A influência do pai, da mãe sobre os filhos é enorme, né? O verso 3 descreve Jonadab. Jonadab era primo de Amnon. Ele aconselhou Amnon como atrair Tamar à sua casa, mas não mencionou nada sobre estupro. Então, depois, vemos que, infelizmente, Amnon, ele armou uma grande cilada e abusou de sua irmã Tamar, forçando-a a ter relações com ele, e depois de tudo isso, agora ele sentiu aversão por ela. Olha como o pecado é desastroso. No verso 12, Tamar diz: não se faz assim, Israel. Casar-se alguém com sua meia-irmã era proibido. Agora, no verso 15, tornou-se óbvio que Amnon nunca amou a Tamar, mas somente sentia desejos sexuais por ela. Tamar seria agora solitária pelo resto de sua vida. Arruinou a vida da irmã. Amor e desejo sexual são coisas muito diferentes. Após Amnon ter estuprado sua meia-irmã, o seu amor, entre aspas, se transformou em ódio. Apesar de ter afirmado que estava amando, ele estava, na verdade, tomado pelo desejo. O amor, conforme 1 Coríntios 13, ele é paciente, ele não requer satisfação imediata, como o desejo. O amor é eterno, o desejo é agressivo. O amor não exige realização dos caminhos próprios, o desejo sim. O desejo pode parecer amor no início, mas quando expresso fisicamente, resulta em autodescontentamento e aversão pela outra pessoa. Se você não consegue esperar, o que você sente não é amor verdadeiro. Quantos casos existem hoje de feminicídio e muitos dizem: matei por amor. Que grande mentira! O amor jamais faz tal coisa, né? O verso 18 diz que Tamar usava uma túnica longa, como era costume das virgens da casa real. O detalhe é mencionado para mostrar que Tamar devia ser reconhecida como uma virgem pertencente à realeza. Com certeza devia ser uma linda princesa. Agora, no verso 19, ela rasgou a sua túnica. É provável que isso tenha sido feito imediatamente. Tamar não fez nenhuma tentativa de encobrir a vergonha que lhe havia sobrevindo. Ela era uma jovem virtuosa, cuja conduta era irrepreensível. Coitada, né? Que tragédia! Ao deixar a casa de Amnon, deu veemente evidência da profunda dor que ali experimentava. Dessa forma, impediu que Amnon inventasse a história de que ela tivera uma conduta desonrosa para com ele e por esta razão fora expulsa de sua presença. É evidente que Tamar foi totalmente sincera e que seus atos assinalaram a sua profunda dor e indignação. Se ela tivesse ficado quieta, poderia ter sido considerada cúmplice neste crime. O verso 21 destaca que Davi ficou irado, muito contrariado, mas, como estava moralmente enfraquecido pelo seu próprio pecado, não fez nada quanto ao problema. Sua reação passiva nos lembra a de Jacó após o estupro de Diná. Davi ficou verdadeiramente irado
quando soube deste ato vergonhoso por parte do filho Amnon, mas aparentemente por causa da lembrança de sua própria conduta errada, que ficou conhecida, aos filhos e a outros, como vimos no estudo ontem, ele não tomou as medidas necessárias, não teve força moral para que a justiça fosse feita. Percebem como que o pecado amarra as pessoas? Ele achava que suas mãos estavam atadas por seu pecado e, consequentemente, estavam atadas por seu manifestada em relação aos filhos, uma permissividade que encorajava maus atos como esse. Agora no versículo 22, nem mal nem bem. Exteriormente, Absalão não revelava nenhum sinal de seus sentimentos íntimos. Embora estivesse ardendo de ódio e do desejo de vingança, conseguia manter uma calma exterior enquanto o tempo todo planejava a morte do irmão. Teria sido muito melhor para todos os envolvidos se ele tivesse ido imediatamente buscar justiça por meio dos recursos legais. Agora o 33, a morte de Amnon foi um golpe severo para Davi, mas não tão grande em comparação com a suposta morte de todos os filhos. O rei havia falhado ao não punir Amnon por seu crime contra Tamar. Por causa dessa negligência do dever, Deus permitiu que as circunstâncias tomassem o seu próprio rumo. Foram removidas as restrições das forças do mal e seguiu-se uma cadeia de eventos que puniu Amnon por seu crime. Absalão fugiu para Gesur, porque o rei Talmai era seu avô, e ali ele seria bem recebido. E o verso 39, se Davi estava sofrendo por Absalão, ansiando constantemente por seu retorno, por que não o trouxe de volta? Embora Davi amasse o filho, obviamente achou necessário, como lição, tanto para Absalão quanto para o povo, que pelo menos fosse mostrado desagrado para com o ato cometido pelo filho. Esses são os comentários. Agora vamos para o texto do Espírito de Profecia. Porque Davi não corrigiu seus erros, seus filhos, tornará a dar o quadruplicado, foi a sentença dada por Davi a si mesmo sem o saber, ouvindo a parábola do profeta Natã, e de conformidade com sua própria sentença, deveria ele ser julgado. 4 de seus filhos deveriam cair, e a perda de cada um deles seria o resultado do pecado do pai. O vergonhoso crime de Amnon, o primogênito, permitiu Davi que passasse sem ser punido nem repreendido. A lei pronunciava a pena de morte ao adultério e o crime desnatural de Amnon tornou-o duplamente culpado. Mas Davi, condenado por si mesmo pelo seu próprio pecado, deixou de fazer justiça ao transgressor. Durante 2 anos completos, Absalão, o protetor natural da irmã, tão ignominiosamente prejudicada, escondeu seu propósito de vingança, mas apenas para dar finalmente o golpe com mais segurança. Em uma festa dos filhos do rei, o bêbado e incestuoso Amnon foi morto por ordem de seu irmão. Duplo juízo recebera Davi. Foi levada a ele esta terrível mensagem: Absalão feriu a todos os filhos do rei, nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou os seus vestidos e se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com vestidos rotos. Os filhos do rei, voltando alarmados para Jerusalém, revelaram a seu pai a verdade. Somente Amnon havia sido morto. E eles levantaram sua voz e choraram,
E também o rei e todos os seus servos choraram com muito grande choro. Mas Absalão fugiu a Talmai, rei de Gesur, pai de sua mãe. Como os outros filhos de Davi, Amnon tinha sido deixado por conta das satisfações egoístas. Ele procurava satisfazer todo o pensamento de seu coração, sem tomar em consideração os requisitos de Deus. Apesar de seu grande pecado, Deus tivera muita paciência com ele. Durante 2 anos lhe foi concedida a oportunidade para arrependimento, mas ele continuou em pecado e com sua culpa sobre si foi eliminado pela morte, para esperar o terrível tribunal do juízo. Por que tudo isso aconteceu? Davi tinha negligenciado o dever de punir o crime de Amnon. E por causa da infidelidade do rei e pai e da impenitência do filho, o Senhor permitiu que os acontecimentos tomassem o seu curso natural e não restringiu Absalão. Quando pais ou governadores negligenciam o dever de punir a iniquidade, Deus mesmo tomará o caso em mãos. Seu poder repressor será até certo ponto removido das forças do mal, de modo que surgirá um séquito de circunstâncias que castigará o pecado com o pecado. Agora vamos ver que um outro mal estava a caminho. Os maus resultados da injusta condescendência de Davi para com Amnon não estavam terminados, pois agora é que começou o afastamento de Absalão de seu pai. Depois que ele fugiu a Gesur, Davi, compreendendo que o crime de seu filho exigia algum castigo, recusou-lhe permissão para voltar. E isto teve como resultado aumentar, em vez de diminuir, o emaranhado de males em que o rei viera a ficar envolto. Absalão, enérgico, ambicioso e sem escrúpulos, excluído pelo seu exílio da participação nos negócios do reino, logo se deu a formular planos perigosos. Página 728 do livro Patriarcas e Profetas. Vamos às lições para ser aplicadas em nossas vidas. Agora, dentro deste capítulo 13. Um capítulo triste em nossa história criará novos capítulos piores. O pecado nunca compensa, ainda que ofereça um mundo de prazeres. Os erros de Davi, em 2 Samuel 11, o seu adultério, acarretaram os erros de seus filhos, aqui no capítulo 13. O pecado é tão catastrófico que, mesmo com o perdão de Deus, as consequências são terribilíssimas. Quanto mais elevada a posição de influência de uma pessoa, mais distante se alastram as consequências de seus pecados. As consequências do pecado de Davi eram muito maiores do que teriam sido para um homem comum. Davi era o líder espiritual e político de Israel. Todos os olhos se voltavam para ele. Durante a maior parte de sua vida, ele fora conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Por isso, as consequências de seu pecado foram grandes. Embora os resultados do pecado de Davi se estendessem a todo Israel, os mais afetados foram os membros da sua própria família. Davi perdeu o respeito de seu povo e até dos pagãos que habitavam naquela terra. Muitas vezes os pecados dos pais se proliferam, multiplicando-se na vida dos filhos. O pecado sexual de Davi levou à desgraça sexual de seus filhos. Sem autoridade para repreendê-los, Davi viu o desenvolvimento avassalador do pecado na vida deles. Estupro entre irmãos
irmão matando irmão, atitudes psicopatas, ódio, raiva, desprezo, ira, ameaças evidenciam a desgraça que o pecado acarreta na vida familiar, o bem mais precioso que temos neste mundo. Quantas tragédias hoje em dia acontecem dentro das famílias? Pai abusando de filhas, crianças ainda, né? E pais assassinando filhos, filhos assassinando pais. Quantas tragédias que o pecado tem trazido ao nosso mundo. Desde o princípio, Satanás pintou aos homens as vantagens a serem ganhas pela transgressão. Assim, ele seduziu os anjos. Assim tentou Adão e Eva a pecar, e assim está ainda a afastar multidões da obediência a Deus. A senda da transgressão faz com que pareça desejável, mas o fim deles são os caminhos da morte. Felizes aqueles que, tendo se arriscado a ir por este caminho, aprendem quão amargos são os frutos do pecado e voltam em tempo, ponderou Ellen White. A revelação do caos familiar na casa de Davi nos serve de alerta, demonstrando o quão terrível é o pecado. Se Davi soubesse até onde o pecado afetaria, provavelmente o teria evitado. Foi para levar-nos a evitá-lo que Deus esboçou o relato de Davi, para nos alertar. Agora, fechando nossa reflexão. Pecado cobra juros altos com correção monetária. Chamá-lo desgraça é pouco. Consequências horríveis, oriundas de suas ações, são titânicas. Sofrimentos, angústias e traumas são oceânicos. Perdão retira culpa, não consequências. O pecado é pior que a morte, mais traiçoeiro que serpente peçonhenta. É veneno atraente, é isca satânica para infernizar a existência dos filhos de Deus. É pior que os mais perigosos vírus e bactérias do mundo. Sem dúvida, seu estrago é maior que de uma bomba atômica. Dores, angústias, sofrimentos causados por ele são incalculáveis, incessantes. Por isso, tome cuidado com o pecado. Ele te levará mais longe do que almejas ir, fará permanecer mais tempo do que pretendias, pois ele escraviza e vicia, e o pecado custará mais caro do que estarias disposto a pagar. Quem quer o sucesso dos filhos e netos deve abandonar todo o pecado e dedicar-se fiel e ininterruptamente ao relacionamento íntimo com Deus e sua família. Destrua o pecado antes que ele destrua tua família. O segredo? Corra para Deus. Vigiemos e oremos. Amém? Olha, capítulo 13, segundo Samuel, com ensinamentos especiais a cada um de nós. O pensamento do dia, destacando a lei da semeadura. Gálatas 6, verso 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, toda escolha tem uma consequência, boa ou má, e ainda que daremos conta a Deus de todas elas. Realmente, precisamos estar muito alertas, pois o pecado
sempre traz consequências ruins, e a obediência a Deus, consequências boas e ainda resultará em uma vida eterna. O pecado não apenas provoca cegueira, mas também loucura espiritual. Realmente, essa história de Davi, ela é extremamente importante para servir de alerta para cada um de nós. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, muito obrigado pelo despertar de um novo dia, por poder estar da Sua presença através do estudo da Sua palavra, ouvindo a Sua voz a nos falar, os Seus ensinamentos a nos ensinar, a história sagrada, escrita, registrada na Bíblia, na Tua palavra, para nos alertar dos perigos do pecado. Queira, Senhor, ajudar cada pessoa, cada um de nós, em nossos desafios, em nossas experiências e provações, dando-nos sabedoria, dando-nos um coração disposto a fazer a sua vontade. Perdoe os nossos pecados, livra-nos, Senhor, de cair na armadilha, na teia do pecado. Dá-nos para isso do Teu Espírito Santo, iluminando as nossas mentes. E ajude aqueles que estão passando por alguma dificuldade, por alguma consequência de pecados passados. Liberta-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia, um grande abraço, um ótimo final de semana a você, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.